É tempo de economia no Metrópolis. Hoje vamos discutir o preço dos ingressos dos shows. Tá caro? Por quê? E os lançamentos da música que vão torrar a sua poupança. Everybody wakes and in the morning hot tea can't stop yawning. Pass the butter please. Have you ever read the Daily Standard? Reading all about a plane that's landed. Por isso também temos dicas de concertos e programas culturais para quem está com o bolso vazio. Antes de decretar falência, veja o Metrópolis. E você vai ver o Guns N' Roses no Brasil? Os ingressos para o show em São Paulo no dia 11 de novembro acabaram em instantes. Por isso, daqui a pouquinho, a partir da meia-noite, começa a venda para um show extra no dia 12 de novembro. E olha que as entradas chegam a R$ 780. E é o que leva a perguntar, né? A gente vai perguntar, somos só nós aqui no Metrópolis ou você também acha que o valor dos ingressos está fora da realidade? Há 7 meses, o governo federal regulamentou a lei da meia entrada que limita esse desconto em 40% dos ingressos. Teoricamente, os custos dos produtores seriam menores e ficariam mais baratos para todo mundo. Mas não é o que acontece. Então, nós tentamos entender o porquê, né? Ser fã no Brasil é caro. É super alto e não é uma abertura para gente que não tem poder aquisitivo ir para os lugares. Continuem as mesmas pessoas com que tem a mesma capacidade monetária para ir e os que têm menos cada vez mais não estão indo, entendeu? Mas o que é bastante interessante é que todos esses shows estão lotados. É muito paradoxal, né? Responsável por trazer os grandes nomes internacionais para cá, reclama do chamado custo Brasil. Você vai pagar o cachê dela, que ela vai pedir, você vai pagar visto de trabalho para ela entrar no Brasil, você vai pagar todas as passagens de quem ela quer trazer, se é uma banda de 4 caras e falar a gente viaja em 12, vão ser 12, você vai pagar comida para todo mundo, hospedagem para todo mundo. A regulamentação da meia entrada entrou em vigor no dia 1º de dezembro de 2015. Segundo o decreto federal, a meia entrada é válida para 40% do total dos ingressos disponíveis no espetáculo. Vale para portadores de deficiência, jovens de baixa renda e estudantes do ensino médio e superior, desde que apresentem a carteira de estudante emitida pelos órgãos oficiais. Uma prática que tem inibido o uso das carteirinhas falsas. Restringindo dessa maneira, é bem mais fácil da gente ter certeza da veracidade do documento, né? Isso fica inquestionável. Mas se a lei já está sendo colocada em prática, por que os preços dos ingressos não diminuem? Tem alguns preços realmente que são fora do normal, né? Dos shows, eles destoam um pouco de acordo com a produção, de acordo com o artista, né? Se ele está mais na mídia. Eu acho que os ingressos em si, principalmente do teatro, eles já têm uma certa média, né? Tem um ticket médio bem parecido. A gente sempre dizia que a gente acreditava que entre 20% e 30% poderia diminuir o preço do ingresso. Realmente é verdade, diminuiu. Acontece que nós temos uma inflação de 10%. Então, a inflação foi também
corroborando para que os ingressos também, como tudo vai subindo, tudo tem que se manter. O mercado internacional, eu acho que ele fica sujeito a essas questões, né, de um valor muito elevado do artista, né, em função de que hoje a grande fonte de renda dos artistas é o show ao vivo, né, e também da flutuação da moeda. Parece que o valor está maior? Não, está menor, só que o nosso poder de compra está comprometido. I feel just like an open book. Então, se o dinheiro está curto, tem casa de espetáculo apostando em outras formas de retorno financeiro. Recentemente, o José Gonçalves, a gente começou com um valor que era 80-40, mas a gente acha que às vezes vale a pena você oferecer um valor menor para ver se mais gente se interessa, porque hoje em dia também a economia do show ela não é apenas o preço do ingresso, né? Ela envolve o bar, o consumo de bar, tudo isso que você tem que no final considerar. I feel just like an open book. A couple of words was all it took. Tentamos falar com as empresas responsáveis pela venda dos ingressos sobre os valores e também a infame taxa de conveniência, mas nenhuma delas nos atendeu. Aliás, a cobrança dessa taxa foi parar na justiça nos Estados Unidos. 2 fãs da banda Wilco processaram a Ticketmaster por não concordar com essa conveniência e ganharam a ação. A justiça determinou que cerca de 50 milhões de pessoas que compraram ingressos entre outubro de 1999 e fevereiro de 2013 podem retirar entradas de graça ou obter desconto em shows. Polêmicas e ações judiciais à parte, agora falamos de música de graça. Considerada um dos mais importantes acervos do país, a discoteca Oneida Alvarenga, no Centro Cultural São Paulo, tem mais de 75 mil discos, além de livros de música, periódicos e mais de 60 mil partituras. Boa parte deste acervo está disponível para os usuários. São mais de 80 anos reunindo registros musicais do mundo todo, mas especialmente do Brasil. Essa é a antiga Discoteca Pública Municipal de São Paulo. Ela foi idealizada pelo escritor modernista Mário de Andrade. Como um grande musicólogo, se preocupava com o registro da música brasileira e também das manifestações populares, né? Ele já tem essa ideia de criação, na verdade, de uma rádio escola, que é uma rádio educativa, para as pessoas conhecerem, né, essa música, mas a rádio acaba não saindo, forma-se a discoteca. A discoteca foi dirigida por uma ex-aluna de Mário de Andrade no Conservatório Musical. Essa discoteca de hoje chama Discoteca Oneida Alvarenga, em homenagem a ela, a todo o trabalho que ela fez. Ao todo, são 75 mil discos cadastrados e é o maior acervo público de discos em 78 rotações gravados no Brasil. E como é o trabalho de conservação de todo esse acervo? A gente cuida dos discos, a gente higieniza, temos uma máquina de lavar discos. Os discos em 78, por exemplo, foram todos digitalizados. Ninguém gostaria de ter um acervo desse para cuidar em casa, entendeu? Sim. Não faz sentido. Mas você vir aqui para descobrir que o seu artista favorito pode ser achado no meio disso, eu acho que esse é o jogo, né? Uma discoteca com um acervo riquíssimo, e aí a gente tem o olhar curioso de um pesquisador. Quando você chega aqui, o que te chama a atenção nessa discoteca? Bom, primeira coisa, nós abrimos este espaço aqui, e geralmente são os discos de 78 rotações por minuto. Então, esse era o formato que estava sendo usado antes do final da década de 40, e por isso que são todos velhos, mas tem uma mistura de itens nessas prateleiras aqui. O pesquisador Anthony Seeger encontrou raridades no acervo, mas se encantou especialmente com o material de Mário de Andrade referente à missão de pesquisas folclóricas que ele realizou em 1938. Diante dessa caderneta, que é uma raridade, né? Uma preciosidade. É sempre tesouro, só tem essa cópia.
é inteiramente original, feito por uma pessoa que estava vendo ao vivo coisas que ele nunca antecipou ver. Foi uma viagem para Norte e Nordeste que foi idealizada pelo Mário de Andrade para registrar manifestações da cultura popular. Essas cadernetas de campo foram levadas na viagem e eles faziam anotações das coisas que aconteciam no dia a dia. E para quem acha que o futuro da música diante de tanta tecnologia vai ser bem diferente... O que eu vejo hoje é assim, primeiro que o vinil volta a ser, como diz a moçada, a melhor forma de ouvir música, né? Tá. Porque, enfim, tem um ritual, tem um jeito de você ouvir uma dose, assim, de um lado, depois você tem que tomar outra dose, que é o outro lado. Eu acho que o vinil sobrevive. Final do mês, o salário já acabou faz tempo. Por isso, nós continuamos com a nossa sessão gratuita aqui no Metrópolis. É hora da nossa agenda na faixa. Começamos com cinema. A partir desta quinta-feira, a Cinemateca Brasileira promove a retrospectiva Glauber Rocha em homenagem a um dos mais importantes cineastas do país. Deus e o Diabo na Terra do Sol, Terra em Transe, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Não vai faltar nenhum clássico. As sessões vão até o dia 21 de agosto. Já no Museu da Imagem e do Som, é tempo do segundo ciclo do cinema espanhol. Até domingo, o MIS vai exibir filmes e animações que mostram a diversidade cultural das regiões do país. Um deles é o premiado O Apóstolo, de 2012. Ingresso quase de graça, entre R$2 e R$4. Um pé na cidade e outro no campo. Esse é o Som de Paçoca, que vai interpretar clássicos da viola no show Breve História da Música Caipira. Sábado no Sesc Santana. A mula fica enjoada, fica só de anca dura. 80 anos, firme, forte e com muita disposição para continuar criando e experimentando. O multi-instrumentista Hermeto Pascoal é outra ótima pedida para o sábado no Sesc Campo Limpo. Peças de câmara de compositores brasileiros inspiradas em temáticas da África e do país. Essa é a proposta dos Concertos Afro-Brasileiros, uma série de apresentações até domingo na Caixa Cultural em São Paulo. E agora, aqui no Metrópolis.
Muito bem, Patrícia Ribeiro no violoncelo, Marco Bernardo no piano, apresentaram uma música que se chama Coco. Coco. Do João Linhares. João Linhares. E de que forma ela se encaixa dentro desse repertório que é proposto pelo concerto, Concertos Afro-Brasileiros? O pedido era para incluir a música que fosse a temática afro-brasileira, mas de uma composição erudita, né? Que é uma pegadinha, porque repertório para cello e piano não tem, né? Eu quase declinei o convite, eu falei, não estou achando repertório, ninguém fez isso, né? Uhum. E aí apareceu, a gente descobriu esse Coco do João Linhares e uma outra música que foi feita para esse projeto. Assim, eu ganhei essa composição, que é da Eloy Gonçalves, o Maracatu. E aí pegamos o Coco e começamos a trabalhar, né? Uhum. E aí essa brincadeira com essa dança, essa é uma leitura. O compositor, ele é violoncelista, então ele tem conhecimento dos recursos do instrumento, de um modo geral técnicos, o que dá para fazer ou não. Então ele meio que tira um sarro do cellista que está tocando, né? Claro, Porque claro. você tem que fazer esse coco acontecer, essa dança acontecer, isso swingar e ter essa malemolência e tal. Então a gente está... Marco, é difícil de achar esse repertório ou nessa formação que foi difícil? Nessa formação, especificamente, é bastante difícil. Não há nada, acho que a Patrícia penou um bocado, mas, em compensação, ela ganhou de presente essas duas peças maravilhosas, interessantíssimas, que abordam o instrumento de uma maneira efetiva e ao piano também. Então, no violoncelo é um pouco mais complicado, mas em outras formações a gente tem uma série de exemplos e desde o século XIX, né? Uhum. Inclusive, vocês vão discutir após a apresentação com o público, não é? As questões desse tema, é isso? Isso. Vai haver uma palestra a cargo dos curadores desse projeto, que são Fábio Caramuru e Lígia Ferreira. Uhum. Então vai ser bastante interessante para o público ter a oportunidade de saber um pouquinho a respeito dessa influência inegável da cultura africana, musical, da nossa música brasileira, popular e erudita também. Popular e erudita. A erudita foi reconhecida bem mais tarde, a popular um pouco mais cedo, devido aos preconceitos, não é? Da escravidão, 4 séculos de escravidão aqui no Brasil. Quando é que começou a ser reconhecida a música erudita, ou a influência da música africana na música erudita? Carlos Gomes fez a primeira composição, utilizando a temática afro, né? E ele foi o pioneiro, o primeiro compositor que fez no mundo erudito isso, né? Uhum. Já na parte popular veio Baden, né? Já se apropriando com os afro-sambas, já trazendo essa temática muito grande. E Xinguinha. Xinguinha. Sim, Tom Jobim, Vila Lobos, né, que circula, né, Vila Lobos no erudito e tem essa coisa, também essa brasilidade, essa coisa popular, né? Vila Lobos, Camargo Guarnieri também. Sim, também. Ekel Tavares, que é um compositor híbrido entre o erudito e o popular. Sim. E eles compunham especialmente usando essa temática. Aham. Exemplos formidáveis, inclusive. E negros compositores começaram a surgir quando? Século XX? Não, já desde muito lá atrás, né? É? Por exemplo, na música erudita nós temos exemplos bem básicos, bem essenciais. Por exemplo, Padre Maurício, né? Padre José Maurício. Uhum. E do barroco mineiro nós temos o Emerico Lobo de Mesquita também. Então a gente tem vários compositores desde o barroco mineiro. Uhum, ok. E além de vocês, outras pessoas, porque vocês vão se apresentar na sexta e no domingo. Sim. Hoje já tem a estreia. E hoje tem a estreia. Mas com outro elenco. Exatamente. Aí a apresentação que o público vai poder assistir vai ser no domingo, aliás. É isso? Não, me perdi. Nós estaremos no sábado. Vocês vão estar na sexta Atenção. e no domingo. Volta a fita aqui comigo. E hoje e sábado nós temos o Fábio Caramuru, nós temos o Daniel Murray. Outro elenco. E nós estamos na sexta Hércules Gomes. Isso, exatamente. Só para deixar bem claro que o público vai poder assistir vocês na sexta e no domingo, às 19h15, na Caixa Cultural. Muito legal porque é grátis. Exato. Né? E a localização é ótima porque próximo ao metrô.
Eles só pedem para chegar antes 50 minutos para garantir ingressos. Os ingressos eles já estão garantidos a partir das 9 da manhã de cada dia. Eles só liberam no dia. Isso é bastante interessante. E não tem como, é gratuito, eles abrem e você tem que ir lá retirar. Então, se você chegar para assistir, como são 200 lugares, talvez não consiga, né? Assistir. Com certeza, com certeza. Patrícia, muito legal o seu visual, não tem como não dizer, não é? Porque é difícil ver essa associação, mas cada vez, claro, as gerações estão mais abertas para isso, mas é sensacional, viu? Não posso deixar de dizer isso. Obrigada. Um visual super moderno, aliado a um instrumento tão clássico, antigo e tal. Sim. Bom, vocês vão poder assistir a esse espetáculo com mais músicas e tal, sexta e domingo, 19h15, Caixa Cultural. Exatamente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Metrópolis. Muito obrigado. Tá bom? Obrigado. E eles vão ainda gravar mais uma música para a gente passar para vocês no nosso, na nossa internet. Né? tvcultura.com.br/metrópolis. Agora falamos de quadrinhos inspirados em um dos maiores clássicos da literatura universal. Essa é a nossa dica da semana. As Mil e Uma Noites. Você já leu, ou pelo menos ouviu falar dos contos de Sherazade? A cada noite ela tinha que contar uma história para o rei e assim escapar da execução antes do dia raiar. Mas desta vez Sherazade tem a ajuda de Sérgio Topi. A arte incrível do italiano preenche as páginas com um nível de detalhes e imaginação que o transformaram em um verdadeiro mito dos quadrinhos. Morto em 2012, infelizmente o italiano foi pouco publicado por aqui. O álbum Sherazade quebra esse jejum. Um belo pontapé inicial para a editora Figura, que chega ao mercado com uma proposta de lançar livros para o fascínio dos olhos e da alma. Metrópolis de volta com duas notícias da música. Os arquivos do Pink Floyd foram vasculhados para um lançamento que vai destruir as finanças dos fãs. É a caixa de Early Years, os primeiros anos de 1965 a 1972. Nada menos que 27 discos entre CD, DVD, Blu-ray e vinil, com 20 músicas inéditas, demos, sessões na BBC, concertos, entrevistas, filmes, trilhas sonoras, fotos, pôsteres. Caramba! A caixa vai sair no dia 11 de novembro pela bagatela de $700, quase R$2.300. Por isso, antes que os fãs do Pink Floyd infartem, uma versão light com 2 CDs também será lançada. Notícia 2. Quem também tem lançamento à vista é Bruce Springsteen. O chefe, The Boss, como é conhecido na música norte-americana, preparou uma autobiografia chamada Born to Run, que é o mesmo título de um dos álbuns mais importantes dele. O livro vai sair nos Estados Unidos no dia 27 de setembro e chega acompanhado de um álbum com 18 faixas, 5 delas inéditas. Chapter and Verse, capítulo e verso, foi pensado para ajudar a contar a história de Bruce Springsteen. Editoras brasileiras, queremos esse livro aqui, já já!
E a dupla paraense Strobo está terminando a produção do 4º álbum de estúdio. E enquanto o trabalho não sai, Léo Sherman e Arthur Kunz divulgaram na internet um vídeo da gravação de uma das faixas, Gnomos Assassinos. E é com ela que terminamos o Metrópolis de hoje, mas voltamos amanhã, hein? Às 11 da noite. Até lá!